repente você acompanha esse vídeo falando de uma realidade. E para aqueles que de repente, que realidade é essa? A realidade é que tudo na nossa vida é incerto. Mas uma coisa é certa. Existe uma coisa que é certa para o ser humano. Qual é? A morte. Seja cedo, seja tarde. Essa realidade, ela é certa. Mas ninguém quer encarar ela. As pessoas preferem ignorar. Ou, de repente, fazer de conta que isso é um assunto que não tem tanta importância, quando tem muita. Veja que o homem mais sábio do mundo disse assim, ele disse, melhor é ir à casa onde há luto, do que a uma casa onde há banquete. Porque naquela que há luto, está o fim de todos os homens. E ali, os vivos aplicarão o seu coração. Quando fala coração, consciência. O que me difere de um animal é que eu sou racional. Nós somos racionais. E todo ser humano já teve a experiência de ir a uma casa que tem luto, de ir a um velório. E quando aquela pessoa, aquele ser humano, seja ele quem for, ateu, crente ou não, quando ele vê aquela pessoa morta dentro de um caixão, o seu eu, a sua consciência, o seu racional fala com ele. Um dia vai ser você. Onde está a alma dessa pessoa? Por mais que a pessoa não entenda, por não conhecer a palavra, outras entendam, mas há um ponto de interrogação, porque cada um sabe de si. Mas quando a pessoa vê, ela entende como a vida é frágil, como tudo passa. Ali a pessoa começa a pensar que às vezes ela dá valor a tantas coisas, e dependendo da maneira que aquela criatura partiu, as coisas são lhe tiradas da noite para o dia. E a pessoa começa a analisar a sua maneira de vida, seu tipo de vida que ela tem vivido nesse mundo. E ela pensa, um dia eu vou partir. Para onde vai a minha alma, o meu eu? A carne eu já sei, nós somos pó e ao pó tornaremos. Quando o Senhor Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, às vezes soa que, é claro, ele estava indo ressuscitar Lázaro, mas às vezes soa que é a morte física, é a morte da alma, porque o salário do pecado é a morte. A humanidade já estava morta nos seus delitos e pecados. Todo ser humano que vivia no pecado já estava condenado. Prova que quando nosso Senhor veio, Ele veio para vencer a morte. Que morte? O pecado. Por isso que Ele foi um cordeiro que morreu pelo pecado da humanidade. Por isso que Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Porque quando nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos literalmente, porque se morrêssemos no pecado, não teríamos vida eterna com Deus. Viveríamos separados eternamente de Deus. E estávamos mortos na nossa alma, separados de Deus, por uma consciência condenável. Mas quando o Senhor morreu pelo seu pecado, quando Ele se tornou o caminho, a verdade e a vida, quando Ele derramou seu sangue redentor, Ele me preparou um caminho, o caminho da vida. Ainda que esteja morto, viverá. E quando eu aceitei como Senhor da minha vida, sepultei nas águas batismais meu velho homem, aquela velha vida suja, e eu aceitei como o meu Senhor, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, Ele colocou meu nome num livro que tem tudo a ver com o que ele acabou de falar, o livro da vida. Eu passei um pobre, miserável pecador, que não tem um direito a nada, mas por esse sangue, por esse sacrifício, por esse preço, eu passei a ter direito a um tesouro que dinheiro nenhum pode comprar, que é a vida eterna com Deus. Pode me tirar tudo, mas ninguém tira a salvação da minha alma, só eu, caso eu dê as costas para o meu Senhor. Hoje Ele me deu vida, já não estou morto dentro de mim. Mas Ele também disse, e ainda que morra, o quê? Viverá eternamente. Porque um dia o corpo vai morrer, mas a nossa alma viverá eternamente com Deus. E para você entender melhor, antes de ler Apocalipse, deixa eu ler aqui 1 Tessalonicenses, no capítulo 4:16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas. Então o Senhor veio a primeira vez, desceu do céu, como o Messias, o Senhor, o Salvador. Morreu pelos nossos pecados, num domingo ressuscitou. Voltou aos céus, está à destra do Deus Pai. Mas voltará pela segunda vez para buscar o seu povo, a sua igreja, os fiéis, os separados nesse mundo para Ele. E aqui diz que quando Ele receber a ordem, dada pelo próprio Deus, o Senhor descerá do céu. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem conhece alguém que morreu na fé com Jesus? Então os últimos serão os primeiros. Quem conhece? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, Paulo falava na ocasião, porque ele esperava naquela ocasião, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando eu aceito o Senhor Jesus e decido segui-lo, eu tenho essa magnífica herança que não tem dinheiro que pague. Mas e aqueles, pastor, que rejeitaram essa salvação, como diz a Bíblia? Porque Paulo disse: a esperança que nos consola é a vida eterna. O que me faz seguir com Deus, mesmo diante de tantas decepções nesse mundo, mesmo diante de tantas lutas que sempre teremos, o que me faz seguir com Jesus desde o tempo que eu aceitei, com 15 anos de idade, até agora com meus 43, o que me mantém com os olhos na cruz, não é porque minha família está na igreja, não é porque Deus me deu uma esposa ou uma vida de qualidade. A minha consciência sabe que tudo isso é fumaça, que cedo ou tarde vai embora. Como disse o Senhor, é a Eva, que logo o mocho cai. A minha esperança é a minha alma, e é por ela que eu luto. Mas imagine aqueles que a vida toda estiveram aqui e rejeitaram tão grande salvação. Haverá um grande dia de juízo para aqueles que rejeitaram essa salvação, que agora, ouvindo a palavra, decidiram viver uma vida aversa. O Senhor chamando elas ao arrependimento, chamando elas para abandonar os seus pecados, e elas assumiram essa condição de continuar no ódio, na mágoa, no pecado, nos vícios, na vida errada. Mas hoje Deus está fazendo esse apelo de novo para você. Se volte para Ele. Porque se Ele voltar, e você e eu, nós não estivermos lavados pelo sangue, nós não iremos. Nós iremos comparecer diante do juízo. Mas nesse juízo não há absolvição. Quando você lê o livro de Apocalipse, isso aconteceu depois que os salvos já foram levados, a igreja já foi levada. O juízo é o acerto de conta com aqueles que rejeitaram Deus.
Vamos ler? E a palavra é clara quando diz: eu vi grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes. Nesse dia, os famosos vão tomar fila com os anônimos. Não vai ter não vai ter camarim para ninguém. Todos comparecerão nas mesmas condições. Eu vi o grande e o pequeno, que estava diante de Deus. Abriram-se livros, abriram-se outros livros, que é o da vida, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, ou nos livros, segundo as suas obras. Significa dizer que todos nós temos nossas obras registradas no livro de Deus, como temos o nosso nome no livro da vida. Veja se você entende. Esse dia servirá para que a pessoa entenda que Deus não foi injusto com ela, que não foi Deus quem fez a escolha de levar ela a viver separado dele. Deus não fez o inferno para mim, mas sim para o diabo e seus demônios. Deus, naquele dia, vai mostrar para ela: olha, quanta chance eu te dei. Mas aqui no livro diz que você rejeitou. Aqui diz que você não quis o perdão. Aqui diz que você não quis se redimir. Eu tentei te salvar. Eu tentei evitar de você estar aqui nesse dia de juízo. Eu fiz de tudo. Lembra que eu usei o meu servo? É como se no céu se abrisse uma tela e você aí sentado ouvindo o pastor e Deus dissesse: olha lá, olha eu te chamando. Mas você foi dura. Eu não estou te condenando. Eu já não posso fazer mais nada. Porque durante toda a sua vida eu te chamei, mas você não quis me ouvir. E o texto sagrado diz que quando aquela pessoa tomar conhecimento do porquê ela estará sendo condenada ao inferno, a Bíblia diz: e os mortos foram julgados pelas obras que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados um por um, não havia pressa. Hoje as pessoas têm pressa, tanto de sair da igreja como de resolver seus problemas. E a morte, o inferno, foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, a primeira em vida, é a morte física. Essa é a segunda morte, que é a separação eterna de quem? De Deus, é a pessoa viver separada eternamente de Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então hoje você tem a oportunidade, todos, de escrever o nome aonde? Se você deseja, terminando a reunião, que o pastor, assim que acabar, o pastor já vai subir no altar e fazer a próxima reunião, eu vou lhe batizar por aspersão. Não precisa você deitar aqui dentro das águas. Estamos batizando, derramando a água sobre a cabeça. Terminando a reunião, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abraça a fé, põe teu nome no livro da vida, salva a tua alma. Eu não posso fazer isso por você, e nem Deus. E nem posso te obrigar a fazer isso. Mas é claro, você sabe que para assumir Jesus Cristo como Senhor da tua vida, você tem que abrir mão da vida velha e do pecado. Mas eu pergunto, o que Deus está propondo? Vida eterna. Se você abraçar ela, você terá. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Quem está salvo se mantenha, e quem não está, abraça essa fé. Amém?